Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos iniciar mais um estudo da Bhagavad Gita e hoje falando do tema Dhyana Yoga, o Yoga da meditação. Nós vamos iniciar com o alinhamento interno. Convido você a fechar os olhos, respirar profundamente algumas vezes. Fazer a intenção de estar presente aqui e agora. Relaxe um pouco os ombros, solte as tensões, libere as atividades anteriores, para que possamos estar presentes aqui e agora. E nós dedicamos este estudo, o esforço de estarmos aqui, todos os frutos de nossa compreensão a Deus, ao Supremo, que nos concede a oportunidade da vida, a compreensão, a inteligência, o discernimento. E aspiramos que todos os seres sejam felizes, todos os seres tenham bem-estar, estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Realizem seus propósitos mais elevados e se movam através do amor. Gratidão a todos. Muito bem. Nós estamos fazendo o estudo do livro, o Guia Completo da Bhagavad Gita, com tradução literal. E nós estamos fazendo o estudo de partes, né? Então, cada vídeo é um tópico, cada vídeo é um tema. E o tema dessa noite, Dhyana Yoga, Yoga da meditação, é o penúltimo que nós vamos tratar, né? Dentro da sequência que o livro traz, o próximo tema seria Bhakti Yoga, mas nós já tratamos ele anteriormente. Então, após esse encontro, na semana que vem, vamos estudar sobre liberação, moksha, né? Então, vai ser com esse estudo da semana que vem, nós encerramos esse ciclo de estudos. E talvez seja um encontro um pouco mais longo da semana que vem. Então, já se preparem. E o nosso tema de hoje, meditação. Você já meditou? Você já tentou meditar? Quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo: já tentei, mas isso não é para mim. Quando eu sento para meditar, eu penso em mil coisas, a minha mente não para, né? Sento para meditar, aí que eu penso mesmo, né? Então eu já escutei várias objeções, né, de pessoas que tiveram um primeiro contato com a meditação, mas que não persistiram. E dentro da minha experiência, eu vejo muito que nós precisamos esclarecer um pouco mais o que é a meditação. E a meditação é um cultivo de algo, é o cultivo de certas qualidades. Então, dentro dessa possibilidade de cultivar algo dentro do nosso campo interior, você pode estabelecer os mais diversos fins e meios para esse cultivo. Nós podemos cultivar meditações de relaxamento, para a gente cultivar relaxamento, descontração. Nós podemos cultivar meditações de presença no aqui e agora. Nós podemos cultivar uma infinidade de meditações, né? Dentro dos estudos que eu estou realizando, nós classificamos a meditação dentro de dois grandes grupos, que algumas vezes se mesclam, né, se tocam, que é Shamatha e Vipassana, né? Então, Shamatha é um processo de tranquilização, calmo permanecer.
E Vipassana é esse processo de insight, de discernimento. Então, algumas vezes nós falamos que a gente pratica Vipassana ou a gente pratica Shamatha, né? E de cada uma dessas categorias se desdobram muitos métodos, muitas formas diferentes. Então, às vezes a pessoa fica um pouquinho confusa. Uma meditação guiada é uma meditação ou não é? Sabe? Então, a gente está conversando um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, a gente não pratica Shamatha. Nós fazemos práticas, nós treinamos em um método para a gente alcançar Shamatha. Então é como se Shamatha e Vipassana fossem um resultado e não de fato o processo de treinamento, né? Então, quando você vê alguns livros, algumas referências, você vai encontrar muitas vezes uma recomendação para que se comece com a respiração, com foco na respiração. Então, isso é um método de estabelecer, de alcançar esse calmo permanecer, essa tranquilização que nós chamamos de Shamatha, né? Tem outras pessoas que contam 1, 2 na inspiração, né, mentalmente. Tem pessoas que focam a atenção em um objeto e se detêm ali naquele objeto, ou num ponto na parede, olhando para a parede, olhos abertos, olhos fechados, visualiza um conceito mental, uma imagem e tenta sustentar esta imagem, né, no campo mental. E desse processo surge condição para que a gente alcance Vipassana, que é o discernimento, que é o insight, né? Então é quase como se uma coisa fosse condição da outra, né? Como nós alcançaremos um discernimento, um insight profundo sem esse aspecto de tranquilização, né? Então eu vejo muitos treinos que começam com essas práticas onde você foca alguns minutos na sua respiração. E o que você faz com a sua mente? O que você faz com os seus pensamentos? Você luta com eles, né? Não. Você simplesmente observa os seus pensamentos e se distancia um pouco deles, como se o seu fluxo mental fosse um rio. Normalmente nós estamos dentro do rio. Nós somos carregados pelo nosso fluxo mental para um lado, para outro. E quando nós somos carregados por nosso fluxo mental, nós nos identificamos muito com os nossos pensamentos e emoções. Disso surge muita confusão. Às vezes você acha que você é que pensamento, você é aquela emoção. Alguém te fecha no trânsito, te vem uma raiva, e naquele momento você é a raiva. É até possível você fazer alguma coisa ou dizer algo a alguém que depois você se arrependa. Mas naquele momento é como se você tivesse obstruído a visão por aquele sentimento, é uma identificação. E você se move conforme aquele sentimento. Então será que isso é liberdade? Nós temos nos movido na vida ainda e nos identificado em demasia com os pensamentos e sentimentos nossos, com ilusões, com aparências, com tantas coisas, né? Então esse processo de meditação, ele começa a trazer essa desidentificação com tudo que não somos em verdade. Então nesse processo meditativo a gente começa a desenvolver essa consciência do observador. Você não é aquele processo, mas você começa a se afastar daquele processo e observá-lo. E o importante é sem julgar. Bom, mal, agradável, desagradável. Você começa a relaxar um pouco esse julgamento, esse olhar. Simplesmente observa e fala assim, a mente pensa mesmo. A gente sente mesmo, faz parte. Faz parte. Ok, mas agora eu estou aqui tranquilo meditando. E aí você vai cultivando essas qualidades, né?
E conforme nós treinamos, a gente consegue ter mais espaço de liberdade. E começamos a nos conectar com quem verdadeiramente nós somos. Então a meditação é uma grande ferramenta para ir de encontro ao nosso eu verdadeiro. Você já viu um rio sujo? Aí quando o rio está muito sujo, você consegue ver o que tem no fundo? Não. Então essas práticas que a gente conceitua dentro de Shamatha, elas estabelecem esse calmo permanecer, né? Essa tranquilização, e é como se fosse decantando aquela sujeira para que a gente consiga desenvolver um olhar para além, um olhar mais profundo. E desse olhar mais profundo sobre quem somos e sobre como nós nos relacionamos com essa realidade, e começamos a perceber que muitas vezes os conceitos que nós colocamos tão estáveis e rígidos não são tão assim. São projeções, são movimentos, são dinamismo. Você acha uma coisa de uma pessoa, mas outra pessoa acha outra. Tem alguém que te odeia, mas tem alguém que te ama. Tem alguém que é seu fã. E tem alguém que te desconstrói numa fala, numa opinião. Então cadê você em todas essas coisas que são transitórias? Né? Então a meditação é um processo de travessia em direção a nós mesmos, para além do que é passageiro, transitório e ilusório, impermanente. Então, é uma maneira de nos conectarmos conosco. Já ouviram falar de mindfulness? Mindfulness, né? Mindfulness está bem na moda, assim, né? É muito bem falado, né? Algumas pessoas acham que mindfulness é estar no presente, no aqui e agora, mas de fato não é. Né? Mindfulness, que algumas pessoas traduzem por atenção plena, vem de sati, que significa lembrar, lembrar continuamente de algo. Então, mindfulness é um evento mental, uma capacidade que nós temos e podemos, né, e utilizamos nesses processos, de lembrar continuamente daquilo que estamos fazendo. Então, se você está prestando atenção na sua respiração, o que é essa qualidade de mindfulness? Você lembrar continuamente de prestar atenção. Respiração, 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 respiração. Aí a mente foge. Aí o que você faz? Sem se preocupar, sem se culpar, sem se martirizar. Ai, que saco, não dou conta. Não, gente, só volta. Ah, beleza. Opa, lembrei de novo. Já voltou. Lembrar. Que seja respiração, um ponto fora, um ponto na parede, um objeto, uma sensação, um som. Né? Tudo isso faz parte de um contexto mais amplo da meditação. Aqui eu estou fazendo uma introdução para além da Bhagavad Gita, para depois a gente olhar a especificidade da Bhagavad Gita. Então tudo isso se conecta. Né? Algumas pessoas são críticas, só um complemento, aquela questão do presente. Então você pode lembrar continuamente da sua respiração, de um ponto, de um som, mas também você pode lembrar de uma pessoa que foi muito importante para você, que te traga um sentimento bom de amor, e lembrar. Isso também é mindfulness, né? De sati, lembrar, reter nesse campo atencional, de maneira vívida, certa informação, que então, a partir dessa retenção no campo atencional, ela se torna disponível para um escrutínio, para uma análise. Então essa é a qualidade de mindfulness, traduzido como atenção plena também, né? Aqui no Ocidente. E algumas pessoas criticam, que alguns estudiosos criticam um pouco
uma abordagem que a gente vê muito, né? Assim, vamos meditar para reduzir o estresse. Vamos meditar para que é bom para a ansiedade, redução da ansiedade. Vamos meditar porque melhora a concentração. Porque tradicionalmente, no contexto budista, né, a meditação ela não tem esse aspecto de trazer uma questão temporária, né? Mas ela tem um aspecto de esclarecimento sobre um discernimento sobre a própria realidade, as condições que nos trazem sofrimento e como nós nos libertamos desse sofrimento, né? Como que nós saímos desse ciclo de sofrimento, né? De doença, morte, envelhecimento e renascimento, e aquele ciclo, um ciclo confuso, né? De sofrimento, de insatisfatoriedade. Como que a gente transita, né? Então, num contexto mais tradicional, a meditação tem como como meta, a nossa liberação, a nossa liberdade, a nossa iluminação, né? A nossa transcendência última. Mas, apesar de algumas pessoas criticarem, há várias pessoas que dizem, não, isso está previsto até nos textos tradicionais. Por quê? É o paia. O paia são os meios hábeis. Então, muitas vezes, se você falar para as pessoas assim, gente, vamos meditar para a gente atingir a iluminação, o povo vai olhar assim para você, ficou doido. Pirou a cabeça. Essa mulher está mexendo com alguma coisa doida, né? Agora você fala assim, vamos fazer meditação, vai melhorar a sua presença, o seu trabalho, vai reduzir, sabe esse estresse que você está sentindo? Vai ajudar a redução do estresse. Sabe a insônia? Que você deita à noite, o olho... Gente, eu estava tão cansado, mas eu não consigo parar de pensar, né? E a meditação vem ajudar muito nisso, né? Então, outras tantas pessoas falam assim, não, gente, tá tudo certo. Tudo certo. Medite. Medite. Porque isso vai trazer bem-estar, isso vai trazer qualidade de vida, isso vai trazer autoconhecimento, isso vai trazer um desvelar de coisas profundas suas. E nessa caminhada você vai descobrir coisas muito interessantes, né? Vai sendo revelado, vai sendo acessado. Porque uma coisa é eu dizer algo para você. Aí você vai avaliar, você vai acreditar, você não vai acreditar, você vai duvidar, ou você vai ter fé, né? Aquela confiança sem a experiência, Outra coisa é você ter a experiência, você acessar a experiência, né? Então, algumas pessoas não conseguem ultrapassar os primeiros dias de meditação ou as primeiras semanas de meditação. Por quê? Porque talvez para boa parte das pessoas não seja tão simples e fácil. Mas eu vou sentar, eu vou ficar só assim quietinho, tranquilo, 7 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 24 minutos. É fácil, vai fazer. Quando você senta para meditar, a sua mente senta junto com você. Os seus padrões internos sentam junto com você. Os hábitos que você cultivou durante toda a vida sentam junto com você na almofada. Então, na prática, eu tenho visto algumas pessoas terem dificuldade, primeiro, com o estabelecimento de rotina, disciplina, perseverança, né? A gente sabe hoje, através dos estudos científicos, muitos artigos, dissertações de mestrado, tese de doutorado, que envolve atividades meditativas, que a meditação é extremamente benéfica em muitos aspectos. E que a meditação ela
mesmo num contexto não religioso, uma meditação numa prisão, uma meditação numa escola, uma meditação numa empresa, uma meditação em religiões diversas, geram benefícios muito profundos, inclusive em termos de neuroplasticidade, né? Um aspecto cerebral, estrutural. Nós temos visto muitos benefícios da meditação em contextos diversos. Então, eu sempre estimulo que as pessoas possam ter esse contato com a meditação. E para além do contato, se permitam estabelecer uma regularidade, uma frequência. Porque você senta um dia, você fala assim, senti nada. Aí você fala, não, será que já está acabando? Acabou o tempo? Já deu a hora? Nossa, peraí. Ainda falta tantos minutos. Gente, ir na academia um só dia da semana para fazer musculação, você acha que faz diferença na sua vida? Você fazer dieta só na segunda-feira Faz não. faz diferença na sua vida? E vamos tomar a meditação como uma dieta também. Uma dieta de pensamento, de sentimento, de padrões, da sua qualidade vibracional, do seu autoconhecimento. Será que faz sentido você fazer uma vez por semana? Aí você fala, não mudou nada na minha vida, né? Pensa na dieta ou na academia da musculação, é a mesma coisa. Então, mais do que o tempo que você fica, vou meditar então, eu não meditei nos últimos 5 dias, então vou meditar 2 horas hoje. Vou pagar tudo que eu devo. Mais do que a quantidade e o tempo, é a regularidade, é a constância. Você já andou por um lote vago e tinha um trieiro nesse lote? E no trieiro não crescia nenhum matinho? Como que foi formado esse trieiro? Constância. Com um passo atrás do outro. Pela constância de uma passagem por uma trilha, foi se formando um vinco, uma marca, até que essa marca seja muito estável. Assim é com os nossos hábitos. Nós trazemos marcas dentro de nós, dos nossos hábitos. Nós queremos desenvolver novos hábitos, hábitos saudáveis. O que você tem que fazer? Passar naquela trilha vez após vez, com constância, porque senão o mato toma tudo de novo. O nosso cérebro ele tem muito essa sabedoria. Não está usando aquelas conexões neurais ali, ele vai aproveitar aquilo. Ele vai aproveitar, ele vai se reorganizar, né? Para chegar a uma melhor eficiência. Agora você passa vez após vez por um caminho, o cérebro vai falar assim, esse caminho é muito usado. Então eu vou trazer uma estabilidade nesse caminho aqui. E aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Algumas pessoas falam 21 dias é um tempo interessante para você adquirir um novo hábito. Eu acredito que um pouco mais, pela minha experiência, mas se colocando como regularidade. E aí, para você ter uma constância e uma regularidade, né, nas suas práticas, a gente está falando aqui de meditação, mas você poderia colocar outra coisa. Vou na academia, vou fazer musculação, vou fazer dieta, né? O exemplo que a gente já deu. Você já percebeu que muitas pessoas compram aqueles pacotes de academia 6 meses? É barato, nossa, um desconto, e vai 1, 2 meses. Né? A dieta, você está animado, você vai na nutricionista, né? Faz aquele programa, aquela dieta, nossa, na sua cabeça naquele momento está perfeitinho, você se visualiza fitness já tô pronta, já tô fit, já cheguei lá, né? Aí vai 1 dia, 2 dias, aí passa mais alguns dias, aquele ânimo, aquela motivação vai diminuindo até você deixar. Alguém chama pra comer pastel. Alguém chama você comer pastel. Não, só hoje. Aí depois amanhã é o aniversário, só hoje, né?
E aí a nossa motivação, o nosso ânimo para com aquilo, ele vai diminuindo e a gente abandona aquele propósito. A gente vive retomando, né? E vive abandonando, né? E com a meditação, gente, é a mesma coisa. Muitas vezes você ouve uma palestra, você fala benefícios da meditação. Aí você vê um cientista falando, um professor, um médico falando, eu estudo em Harvard e que com Cambridge descobriu isso sobre a meditação. Você fala, cara, eu vou meditar. Eu quero tudo isso. Eu quero o pacote completo. Eu quero a paz interior, serenidade, contentamento, independente das circunstâncias exteriores, redução de estresse, quero dormir melhor, momentos mais de alegria, espontâneo durante o meu dia, quero transitar melhor nas minhas relações, eu quero me conhecer. Eu quero esse pacote completo, eu quero tudo isso, isso é massa, isso é maravilhoso, né? Aí beleza, aí você vai meditar um dia, né? Aí segundo dia, e aí vai aquela chama. Então, isso é muito natural, não sei se vocês concordam, né? Esse movimento, a gente planeja as coisas, mas aquela disposição sobre aquele propósito, ao longo do tempo, vai diminuindo. O que eu tenho pensado sobre isso? Sobre dica? Como que nós podemos conseguir persistir num caminho como o da meditação, por exemplo, né? Nós precisamos ser aquecidos por qual é o sol que está nos movendo, né? Que está nos orientando, que está nos guiando. O que eu chamo de sol, metaforicamente aqui, é qual que é o propósito. Por que você está fazendo isso? Tem um motivo. Olha, porque eu estou uma droga. Eu estou péssimo. Minhas emoções, não sei o que, minha saúde, isso, eu estou insatisfeito com isso. Então, eu acho assim, você não faz uma dieta. Eu amo dietas. Eu amo comer, né, folhas. Odeio massas, odeio chocolates, odeio, né? Há um motivo, há um sentido, há uma razão, né? Então, veja a sua insatisfatoriedade. Veja as condições que você se encontra e onde você gostaria de chegar. Aonde você está indo, né? E coloca isso, detalha, escreve. Por que eu estou fazendo isso? E permita que esse conceito esteja sempre sendo relembrado como um sol que te aquece naquele propósito. Um sol que te nutre na sua intenção. Porque senão esfria e a gente deixa e o tempo passa. E a rotina nos absorve. A nossa rotina na contemporaneidade, ela é com muitas demandas, ela é perversa, ela tem um ritmo muito acelerado. Você pisca, passou 3 anos. Eu te faço uma pergunta, você realmente quer viver contando os dias para sua folga? Você quer realmente viver contando os dias para chegar às suas férias? Vira o ano, você já pega e fala assim, deixa eu ver os feriados desse ano. Né? Já quer olhar os feriados, né? Programar as viagens e não sei o quê. Será que é realmente isso que a gente quer? Isso que a gente busca? Né? Se a gente estivesse buscando também, a gente sofre o ano inteiro, mas só vai ser feliz nas datas. Então, eu vou viver só nos finais de semana. Quantos dias no ano você vive? Eu vou viver só nas minhas férias, no feriado, né? Quantos dias você vive? E também é uma ilusão, porque chega lá, você leva junto consigo sempre a sua mente, aonde quer que você vá. E aí, você leva a sua ansiedade, você leva a sua depressão, você leva as suas mágoas, você leva os seus enganos, aonde quer que você vá. Então, usa essa insatisfatoriedade, usa esse lugar onde você está
e o local que você quer atingir como um lembrete diário. Porque senão, a meditação ou qualquer outra tarefa que você faça vai virar mais um compromisso. Vai virar mais uma atividade. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer já. Ah, eu tenho que fazer meditação. Ai, não, mas que preguiça. Mais uma coisa que eu tenho que fazer. Não é mais uma coisa. E se isso pudesse te ajudar a alcançar o que você almeja? Você almeja ser feliz? O fim último, por mais que você coloque metas diferentes, é a felicidade. E será que essa meta que você coloca como condição para a felicidade, será que ela vai te trazer felicidade mesmo? Ah, vou ter uma casa melhor, vou ter um carro melhor, vou viajar para isso, vou passar nesse concurso, vou ter esse relacionamento. Será que é isso que vai te fazer realmente trazer a verdadeira felicidade? Né? Então usa isso que às vezes a gente tenta, algumas vezes, encobrir, né? Negar. E aí, fulano, tudo bem? Ah, beleza, e você? Não, graças a Deus, tudo bem, trabalhando também na correria, né? Tudo bem. Mas a pessoa por dentro tá um caco, tá triste, tá deprimida, tá pensando se ela quer viver, se vale a pena, se não vale. Então, muitas vezes é colocado um verniz social, máscaras em nós. Mas você pode usar essa insatisfação com a sua vida, com as condições, como uma potência. Como uma potência, como um sol que te aquece, que te nutre e que te move, que faz você se movimentar. Muitas pessoas querem evitar a dor. Mas a dor é um grande instrumento de sobrevivência. Imagina se a gente não sentisse dor. Você sentou uma chapa quente, né? E você não sente dor, você não sente nada, e aquilo está te machucando. Então, esse sofrimento, ele é análogo a essa questão que eu disse da dor. Ele pode estar nos indicando que há um estágio diferente de bem-estar, de consciência, de realização. Ele está nos dando uma dica, porque se a gente tivesse muito bem satisfeito, contente com as nossas situações atuais, por que a gente ia mudar? Por que a gente ia buscar? Eu estou satisfeito demais ganhando o que eu ganho, morando o que eu... Não falta nada na minha vida. Qual que é a motivação para você buscar? Então usa tudo que está dentro de você como sua potência. Relembre-se, por que eu estou me sentando aqui para meditar? Ok. Lembre-se, para você sentar. E na hora que você sentar, abandone. Abandone tudo. Abandone qualquer intenção, qualquer meta, qualquer objetivo. Aí amanhã, quando é preguiça de você levantar de novo para sentar para meditar, lembre de novo, por que eu estou fazendo isso? Aí a hora que você sentar, abandona tudo de novo. Esquece, entrega, libera. E assim se faça para se aquecer, para continuar persistindo, né? E vamos agora ver o que traz a Bhagavad Gita para nós, né? Sobre meditação. Então ela vai trazer um olhar muito focado sobre a meditação. E eu faço uma pergunta introdutória, gente já olhando agora conforme Bhagavad Gita. Meditar é sempre uma prática espiritual? Pergunta difícil. Não, tem gente que busca meditar justamente para insônia, isso não tem a ver talvez tanto com essa questão espiritual. Sim, às vezes não tem tanto a ver com essa questão espiritual. Eu não separo muito, mas não. Eu também.
Eu acho que tudo Se o cotidiano é sagrado, se eu busco melhora no cotidiano, eu posso sacralizar a espiritualidade. É um momento sagrado. Uma ação cotidiana. Eu vou meditar para eu sair bem na minha prova, no meu concurso, porque eu quero entrar naquele órgão, porque eu quero roubar demais. Então a meditação vai me trazer mais concentração, melhorar minha memória, mais foco. Então, no caso, né, ilustrativo aqui. Então a meditação, ela pode ser uma prática separada do que nós entendemos como busca espiritual. Pode ser, né? E aí Bhagavad Gita vai nos trazer aqui que assim como a ação no mundo pode ser espiritualmente transformada em yoga da ação, lembra? Karma Yoga. Todas as nossas ações, o nosso trabalho, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, nós podemos espiritualizar as nossas ações através do Karma Yoga, né? Então, assim como também a busca de conhecimento elevada ao yoga do conhecimento, a meditação da mesma forma deveria ser espiritualmente transformada em yoga da meditação. Então as suas ações no cotidiano podem se transformar em prática espiritual através desse yoga da ação, o Karma Yoga. A sua busca de conhecimento, os seus estudos, os seus esforços nesse sentido, podem ser transformados em prática espiritual. O yoga do conhecimento, Jnana Yoga. E a nossa meditação, ela pode ser transformada numa prática espiritual com o yoga da meditação. E o autor do Guia Completo da Bhagavad Gita coloca que meramente nos concentrarmos num objeto pode não levar à liberação, a nossa realização última, mas a um cativeiro do objeto. Nós meditamos apenas com prestando atenção naquele objeto, nos relacionando com aquele objeto, podemos ficar apegados àquele objeto, né? Isso pode não nos levar à liberação final, pelo contrário. Aprender como e por que abandonar o fruto do seu trabalho é melhor do que apenas meditar sem tal renúncia. Então, se você apenas faz ações, vai trabalhar, vai seguir a sua vida e aprende como e por que nós nos liberarmos, nos desapegarmos dos frutos das ações, devotando eles ao sagrado, ao divino, né? De onde tudo emana, de onde tudo é fonte. Ele diz na Gita, né, que essa é uma passagem da Gita, que isso é melhor do que apenas meditar sem essa renúncia, né? Dhyana Yoga, assim como outros caminhos do yoga, pode capacitar o indivíduo para ver o seu eu verdadeiro. Nós já estávamos falando sobre isso, né? E desse modo pode ajudá-lo a alcançar a existência espiritual pura. E agora Krishna vai dar algumas dicas, né? Segundo a Bhagavad Gita, como seria o ideal praticar Dhyana Yoga, né? O yoga da meditação. Como que seria? Sozinho e em reclusão, num lugar puro. Ele diz então ao yogi como preparar um assento de meditação, um assento firme, não muito alto nem muito baixo, coberto com pele de veado,
e grama kusha. Tá bom, fácil, né, da gente achar. Bem fácil. Bem tranquilo, né? Instrui-se então o yogi a sentar-se, focar a mente num ponto, refrear os sentidos e atividades e praticar yoga para purificar o eu. Então, sentado, com a mente unifocada, refreando os nossos sentidos, atividades, para nós purificarmos o nosso eu. Cabeça, pescoço e corpo eretos, firmes e imóveis, com o olhar fixo na ponta do nariz, como se a gente olhasse 45 graus assim, né? E sem desviá-lo para outras direções. Fixe a mente em Deus, dedicando-se a Ele. Então, assim, ok, a gente vai fazer o nosso melhor, fazer o possível, né? A gente vai sentar e qual que é o objeto? A gente vai focar na respiração? A gente vai olhar um ponto? Não, nós vamos focar já em nossa meta última. Quando nós vamos fazer essa meditação, vamos nos lembrar do propósito de yoga. Qual que é o propósito de yoga? A gente ter mais flexibilidade, alongamento. O que é yoga? Tem a ver com esse processo de conexão, de união, de reconhecimento, de religação. Esse é o religare, né? Então, esse yoga, essa união, com quem é? Com o sagrado, com o divino, com o supremo. E no momento que nós sentamos para meditar, quem senta para meditar? É o Eduardo, que gostaria de ter um carro melhor? Quem senta para meditar? É aquele que gostaria de ganhar mais, que ter uma outra posição, que ter um outro relacionamento, que tivesse reconhecimento, que tivesse aquilo outro. Na hora que você sentar para meditar, talvez seja interessante você se lembrar primeiro quem você é. Você não sentou ali com todas essas questões transitórias. Quem sentou, na verdade, é uma alma. É uma alma, é um ser eterno. Então, quem está fazendo a meditação? É uma alma. E você está fazendo a meditação para se aproximar de Deus, para se conectar, para se unir a Deus, ao Supremo, ao Sagrado. Dentro dessa perspectiva, dentro do que eu pude captar, claro, nós não temos muita propriedade nesse estudo, mas dentro do que eu pude captar, essa meditação não é para trazer redução de estresse também, ansiedade, mas é para a gente se reconectar com quem nós somos, almas, e esta grande alma, que é Deus. E talvez esse seja o propósito das religiões, né? Segundo o termo, né? Essa religação com Deus, não seria isso? E aqui há um método tão próximo de nós para a gente fazer isso. Vamos sentar como almas e nos conectar, nos lembrar, essa mente unifocada. Lembra da qualidade de mindfulness que nós falamos? Lembrar, reter no nosso campo atencional. Desviou,
nós nos lembramos de novo, sem brigar, sem julgar, só voltamos e continuamos a nos lembrar. E o que nós vamos lembrar aqui? Do Supremo, de Deus. E através da meditação no Supremo, nós vamos nos aproximando da lembrança de quem verdadeiramente somos e do sagrado. Como almas, que é essa energia de espírito, que é a energia superior de Deus, foi nos dado a oportunidade da gente investigar, sondar a matéria, a materialidade, o mundo. Nós viemos ver como almas. E ao adentrar a matéria, nós começamos a nos confundir e cada vez mais ficando confusos. A gente entrou no rio e acha que é água. Entramos no rio e achamos que é peixe, minha filha. Né? Entramos no rio e achamos que é peixe. E a gente confundiu e a gente esqueceu da nossa verdadeira identidade. E esse é o nosso processo agora, a gente está tentando relembrar de quem nós somos. Eu sou aquele que permanece. Eu sou aquilo que sempre é. Eu sou. Eu sou. A personalidade, ela é dinâmica. Os conceitos, os valores são dinâmicos. Os prazeres são extremamente impermanentes. Então, uma das grandes causas do nosso sofrimento é tentar depositar a nossa esperança, expectativa na satisfação dos prazeres egoístas, os prazeres sensoriais. E a gente fica buscando estímulos. Então, isso satisfaz um aspecto muito transitório, imediato, mas logo passa. E a gente não tem um contentamento mais profundo. Então, essa experiência de meditar, relembrando quem somos e nutrindo a nossa relação com o sagrado, com o divino, vai trazer luz para o nosso cotidiano. Por quê? Fortalecendo esta lembrança, que depois começa a se tornar cada vez mais uma convicção e clareza, você vai começar a caminhar na vida, se relacionando nas suas relações, no seu trabalho, só que o seu centro é outro. Imagina que você é uma vela, e essa vela está exposta às intempéries, e venta para cá e venta para lá, e a chama tremula, vai e volta, cresce, desce. Quando você se estabelece-se na perspectiva de quem você é e na sua relação com o sagrado, e passa a manter esse centro, é como se você trouxesse aquele protetor de velas. E aí você leva ele para um lado e para o outro. E o vento já não afeta. Tem vento? Tem vento. Mas você estabeleceu-se a partir de um referencial mais sólido. Falar algo? Fiquei pensando que deixa de ficar vulnerável, né? Tudo aqui tá no meio. Krishna, completa seu resumo. Um resumo. Adoramos resumos. Resumo da prática de yoga clássico ao explicar a necessidade de moderar alimentação, diversão e sono. 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 Moderar
alimentação, diversão e sono. Então, ele nos chama a atenção tanto sobre comer demais quanto comer de menos. Dormir demais ou não dormir. Até diversão, moderar diversão. Se é moderar, nós podemos ter isso. Livros do apego e da aversão. Os sintomas da serenidade, de yoga, o estado bem-aventurado da iluminação, etapas da meditação avançada, conquistas superiores e contato com o absoluto. E o fato de ver a alma divina, o Supremo, em todos os seres. E todos os seres na alma suprema. Então nós começamos, você fala assim, peraí, Alana, eu acho que a Alana é alma também. Não é muito bem a Alana, esse Alana, essa André, é um negócio meio transitório, meio impermanente, meio dinâmico. Mas aqui tem uma alma, cara. Tem uma alma aqui. Aí eu começo a ver não seus defeitos, qualidade, é uma alma. Poxa, gente, almas aqui. Né? Tem tanta gente que fala assim, eu queria falar com o espírito, queria ver o espírito. Abre o olho, anda na rua. Você vai ver um monte de espírito. Tá aqui. A alma tá aqui. Mas E você acha que eu tô com pena aqui? Você vai ver Todos nós estamos pensões. a grande alma, o Supremo, em todos os seres. O Supremo aqui. A alma do Supremo em todos os seres e todos os seres na alma do Supremo. Tem hora que eu olho para umas pessoas falando umas coisas e a pessoa tá lá e ofende e reclama e faz isso e faz aquilo. Eu olho para ela e falo, se ela soubesse quem é. Se ela soubesse quem ela é. Mas ela vai descobrir. Que reunião maravilhosa. De seres espirituais aqui, eternos. Luzes do Criador estão aqui agora. Anjos de Deus estão na Terra agora. Eles estão ao meu lado, eles cruzam comigo todos os dias. Eles estão na minha família. A alma, essas almas estão em Deus e Deus está nessas almas. E assim, nós vamos nos conectando irrevogavelmente ao Senhor. Você começa a ver Deus em tudo. Não tem como retroceder. Você fala, nossa Senhora, eu acho que... Aí você começa a ver Deus em tudo e desenvolver também uma empatia universal. Compaixão, benevolência. Essa parte é muito interessante. Né? Eu acho que vai dar alento para muitas pessoas. Assim, recompensas gloriosas advêm para um yogi sincero. Até mesmo aquele que às vezes não é bem sucedido. Então, a prática sincera, ela traz recompensas. Mesmo que não sejamos bem sucedidos, né? Achei curioso. É alentador isso, né? Eu tô levando a minha prática no yoga. Eu faço 20% da aula, mas é sincero. Sincero sua prática. Eu tô virando de cabeça para baixo, eu tô tentando. E aí, sobre aquela questão dos yogas, de todos os yogis, o mais avançado, qual que é o mais avançado? Qual que é o mais adiantado? É o que faz aquelas posturas doidas, é o que medita 2 horas. Qual que é o mais avançado? Né? É aquele cujo eu interior vai a Deus e que com fé presta adoração ao Senhor. Não falou nada de coisa externa, né? Krishna reitera a meta da meditação. Olha, qual que é a meta?
o Senhor, em pessoa, ergue do oceano da perambulação na morte, mundo material, a pessoa devotada que medita exclusivamente nele, com total dedicação. Ergue dessa perambulação na morte, esses ciclos de sofrimento, de renascimento, né? Fazendo com que a gente transcenda para a nossa verdadeira realidade, né? Entretanto, aquele que medita em Krishna, medita no Senhor, enquanto deixa este mundo, irá ao Senhor. Sem menção alguma a esquemas de momento técnico. Aqui o amor, não a técnica, vence tudo. O amor a Deus, a devoção, honrar, servir, vence tudo. Por isso que o Bhakti Yoga, aquela devoção, nosso estudo já feito, é considerado o mais elevado de todos os yogas. E aí a gente vai falar da oferenda de meditação. Nós já falamos da oferenda das ações, alimento, um monte de coisa, né? Do estudo, o yoga do conhecimento, da ação. Quem não faz nenhuma oferenda não pode ser nem um renunciante, nem um yogi. Jamais se pode renunciar à própria dívida para com a fonte de tudo, nem o dever de ajudar os demais. Assim como ninguém pode renunciar o autocontrole, pois esses atos purificam até mesmo os sábios. Então, ninguém pode renunciar a essa nossa devoção que a gente tem para com a fonte de tudo, que nos provê, que provê a tudo. Nem o nosso dever de ajudar os demais. Lembra da empatia universal, da compaixão, do reconhecimento do Supremo na alma de todos. E também o autocontrole. É muito importante, né? Pois esses atos purificam até mesmo os sábios. Bhakti Yoga, o mais elevado de todos os yogas, que ilumina claramente o que significa oferecer ação, conhecimento ou meditação à fonte e ao Supremo, e assim transformar a ação, conhecimento e meditação num verdadeiro caminho espiritual. Então, o que é a essência que faz com que cada ação ou conhecimento ou a meditação seja um caminho espiritual é a devoção. É a devoção, é o amor ao sagrado, à divindade. É a renúncia aos frutos da ação e a dedicação desses frutos àquele que é fonte de tudo, que a tudo provê. Quando a gente vai oferecer um alimento, por exemplo, você olha aquela maçã maravilhosa, aí você fala assim, isso é minha, é minha, eu paguei, eu trabalhei, foi difícil, eu paguei, é minha. Então, olha a noção, né? E agora, quando você oferece, antes de comer, de tomar aquele alimento, aquela bebida, ou oferece aquele estudo, ou conhecimento, ou o fruto das suas ações, você está reconhecendo naquele momento que antes daquela maçã existir, existiam os elementos da natureza, os nutrientes, o sol, a água. E antes disso, havia um Supremo, e há o Supremo, a fonte criadora, que emanou, que criou tudo isso. Então, quando eu ofereço um alimento antes de comer, diferente de só um agradecimento no sentido egoísta, obrigado, que bom que eu tenho isso, valeu, né? É um agradecimento, mas uma gratidão reconhece essa fonte maior e nutre a nossa relação com a fonte. Então, a gente oferece esse alimento, reconhecendo isso. E esse alimento se torna sacralizado, nutrindo
a nossa conexão com quem nós verdadeiramente somos. Então, quando você oferece os frutos das suas ações, dos seus estudos, um estudo como esse, por exemplo, nós oferecemos os frutos deste yoga do conhecimento. Aqui estamos reconhecendo que há uma fonte maior que nos proveu de inteligência, discernimento, de clareza, de capacidade de compreender aquilo que nós estamos estudando. Muito bem. Então, nós nutrimos o nosso amor pelo Criador. O ponto culminante de todos os caminhos espirituais é o caminho do amor puro, Bhakti Yoga. E esse é o coração da Bhagavad Gita. Eu lembrei quando eu era menor, eu entendia a santa, quando no cristianismo, né, o Cristo reparte o pão e o vinho e dá, né, esse é meu corpo, tomar e comer. Gente, mas o que tem a ver? Está dando pão, o vinho está dando. Tem muito a ver isso, né, com o alimento que a gente, essa devoção que a gente, quando a gente alimenta e dá sagrado. Muito bem. E agora, nós ainda temos alguns minutinhos. Eu quero convidá-los a nós vivenciarmos o nosso estudo, né? Vamos fazer uma prática. Então convido a todos também que estiverem assistindo esse vídeo a qualquer tempo a refletir sobre tudo isso que nós dissemos. E se você se sentir à vontade, eu te convido a sentar conosco, agora ou em outro momento. Vamos, nesse instante, nos sentar de maneira que nós coloquemos as nossas costas, a nossa coluna reta, cabeça reta, nosso olhar 45 graus, olhos semiabertos. Respiramos profundamente algumas vezes, trazendo a nossa presença para o aqui e agora. Relaxamos e soltamos as tensões, descontraindo a nossa musculatura. Vamos serenando, simplesmente estando aqui e agora. E então, trazemos a consciência de quem verdadeiramente somos, almas eternas, nos conectamos com essa chama no centro do nosso peito.
liberando e soltando todas as concepções passageiras, liberando todas as construções sobre quem somos e deveríamos ser, simplesmente sendo. Se somos, nos devotamos ao Supremo e à fonte criadora de tudo o que é. Nos recordamos desta divindade que se expressa na alma de todos os seres e também na nossa alma, o nosso verdadeiro eu. Nos relacionando com o Supremo, nos fixando nessa percepção do sagrado, com amor e devoção. Sempre que o seu pensamento distrair-se, não há problema. Apenas retorne. Lembre-se da sua conexão.
E agora nós dedicamos todos os méritos, o fruto desta meditação ao Supremo, oferecendo ao Teu altar santo, com gratidão e com amor, e aspirando que todos os seres tenham bem-estar, estejam livres do mal-estar, livres do sofrimento, das causas geradoras do sofrimento, realizem os seus propósitos mais elevados e se movam através do amor. Namastê. Nós fizemos uma prática curta, né? A gente tem esse contato. Fica o convite para que você estabeleça uma rotina, uma prática. É interessante estabelecer um horário também, porque isso ajuda o nosso próprio corpo a se organizar, a se habituar com a atividade. Existem diferentes métodos meditativos. Busque, conheça, estude, né? Existe a meditação mântrica, por exemplo, com o Japamala, né? Com Japa. Você pode entoar um mantra sagrado com nomes divinos, por exemplo, né? E é muito bacana também, né? A prática meditativa com mântrica. E agradecemos a presença de todos, mais um dia de estudo, e semana que vem nos encontramos, possivelmente o nosso último estudo. Muita gratidão a todos. Tenham bem-estar, paz e realização.